Fala, curioso! Meu nome é Thiago Salgado e hoje aqui no canal estarei trazendo algumas curiosidades sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, por favor, já vai deixando aquele like. Quanto mais like o vídeo tiver, mais o YouTube irá divulgar. E também não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para estar ativando as notificações. Lembrando que aqui no canal trago 2 vídeos por semana. E antes disso, solta a vinheta. Segunda Guerra Mundial, o conflito mais letal da história, com mais de 70 milhões de mortes aproximadamente. Teve seu início em 1939 e seu término em 1945. De um lado tinha as forças aliadas, composta por Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, China, entre outros países, incluindo o Brasil. E do outro lado, as forças do eixo, composta por Alemanha, Itália, Japão, entre outros países. Tudo começou quando no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Imediatamente, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha nazista. Nos anos de 1939 até 1941, foram marcados pelas vitórias da força do eixo. A Alemanha nazista dominou o norte da França, Polônia, Ucrânia, Noruega e o norte da África, enquanto o Japão se anexou à Manchúria. Já a Itália dominou a Albânia e alguns territórios da Líbia. No início da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética fez o acordo de não agressão com a Alemanha nazista, mas o Stalin, o líder da União Soviética, recebeu avisos que a Alemanha de Hitler pretendia invadir seu território, mas ele não acreditou e ainda pediu para suas tropas recuarem um pouco da fronteira para não haver provocações entre os militares. Em 1941, Hitler invadiu o território da União Soviética de surpresa, fazendo assim a União Soviética entrar na guerra. Em 1941, também ocorreu a entrada dos Estados Unidos, devido ao ataque de Pearl Harbor, a base da Marinha Americana. Os pilotos japoneses, conhecidos como kamikaze, jogavam seus próprios aviões na base americana e com êxito conseguiram a destruição de Pearl Harbor. O Brasil só veio entrar na guerra em 1942, devido aos apelos populares. Isso porque a Alemanha tinha acabado de abater navios de mercantes brasileiros, resultando na morte de cerca de 500 pessoas. O então presidente na época, Getúlio Vargas, pediu ajuda ao presidente americano para modernizar as tropas brasileiras. Muitas pessoas duvidavam da capacidade dos militares brasileiros e falavam: é mais fácil uma cobra fumar do que a FEB embarcar. Para quem não sabe, FEB significa Forças Expedicionárias Brasileiras, e seu brasão era uma cobra fumando em alusão ao deboche. A FEB foi criada em 1943 e se juntou às tropas americanas e também foram treinados por eles. Muitas pessoas menosprezam os feitos dos nossos soldados na Segunda Guerra Mundial, mas para os aliados foram de uma importância incrível, que junto com os americanos conseguiram expulsar os alemães nazistas da Itália. Esses guerreiros não possuem conhecimento dos seus feitos aqui no Brasil. Com Estados Unidos e União Soviética na guerra, aos poucos as forças do eixo foram perdendo suas forças. Dizem que o fim da guerra ocorreu no dia 30 de abril de 1945, quando Hitler cometeu suicídio. Mas isso não encerrou totalmente o conflito. Assim que Hitler se suicidou, outro comandante assumiu as tropas nazistas. Mas como a situação da Alemanha era tão complicada perante a União Soviética, esse comandante também se suicidou. No dia 7 de maio de 1945, a Alemanha nazista se rendeu. Mas o Império Japonês não se rendia e prolongava as batalhas. Até o dia 6 e 9 de agosto, os Estados Unidos resolveram mostrar seu poder bélico e jogaram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. O Japão só parou de ser bombardeado no dia 12 de agosto, quando seu imperador Hirohito anunciou nas rádios
que queria o fim da guerra. No dia 2 de setembro, o Japão assinou a sua rendição. E vamos agora às nossas curiosidades sobre a Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Stalingrado é considerada um dos conflitos mais cruciais e dramáticos da história da Segunda Guerra Mundial. Para conter o avanço das tropas nazistas, o exército soviético alistou civis voluntários, muitos até desarmados. Foi montada uma estratégia para prender o exército nazista e conseguiram. Cerca de 300 mil soldados nazistas foram dominados pelo Exército Vermelho e em 1943 declararam sua rendição, mesmo contra sua vontade. Nesse episódio morreram cerca de 2 milhões de pessoas. A bomba atômica que explodiu em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945 emitiu um calor 40 vezes mais quente que o Sol, matou aproximadamente 80 mil pessoas instantaneamente e resultou em 70% da destruição da cidade. O dia D é considerado o dia que as tropas aliadas invadiram a Europa. Foi no dia 6 de junho de 1944. É considerada a maior operação naval, terrestre e aérea da história. Foram mais de 20 mil paraquedistas aterrissando em solo francês dominado pelos nazistas e mais de 104 mil militares desembarcando nas praias da Normândia. Paris foi libertada no dia 25 de agosto de 1944, quando as tropas aliadas expulsaram os nazistas. Mas isso só foi possível devido à resistência francesa, que já tinha expulsado a maioria dos alemães. Com a liberação de Paris, algumas mulheres que tiveram relacionamento com os nazistas foram expostas nas ruas e tiveram suas cabeças raspadas. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi um fator primordial para a vitória dos aliados, porque eles possuíam uma tropa organizada e um incrível potencial bélico. A primeira vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi contra a Marinha Japonesa em 1942. As mensagens criptografadas foram muito utilizadas nessa época de guerra. Os aliados saíram na frente porque foram os primeiros a decodificar as mensagens enviadas pelos nazistas. A União Soviética perdeu cerca de 27 milhões de pessoas, quase a metade da totalidade de mortes na guerra, que é cerca de 70 milhões de pessoas, incluindo civis e militares. Graças aos radares usados pelo exército inglês, os alemães perderam milhares de aviões tentando bombardear a Inglaterra. Graças a esses equipamentos, Hitler desistiu de invadir o Reino Unido. Para enganar os nazistas, os soldados americanos usaram tanques de guerra infláveis, falsas transmissões de rádios, armas de borrachas e efeitos sonoros, entre outras coisas, tudo para ludibriar os inimigos. Os membros das Forças Expedicionárias Brasileiras são considerados heróis de guerra na Itália. Cerca de 465 militares que foram mortos em combate foram enterrados no cemitério de Pistoia, uma cidade italiana. Já em 1960, foram transferidos e sepultados no Rio de Janeiro, no Museu Nacional da Guerra. Em 1967, foi construído o Monumento Militar. O local é caracterizado por uma avenida pavimentada com mármore gravado os locais das batalhas, que leva a um dossel de concreto armado onde foi colocado o fogo eterno, uma chama que não se apaga, como se fosse um santuário para esses heróis. E também possui uma banheira cheia de água que reflete os nomes dos soldados mortos em batalha. Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like, não se esqueçam, por favor. Também não se esqueçam de se inscrever no canal. Me sigam nas redes sociais, que está aqui embaixo também. E peçam seus vídeos aqui nos comentários. Valeu, galera, até a próxima!